Boa tarde, pessoal. Olá, pessoal, boa tarde. Chuva e greve à vista complicam a quinta-feira dos capixabas. Rodoviários ameaçam parar os coletivos na próxima segunda e já começaram os protestos. Os ônibus circulam sem cobradores. O tempo fechou. Moradores da Grande Vitória lutam contra os alagamentos. Tem gente ilhada. Sair de casa virou uma aventura. Exclusivo. Operação da Polícia Civil prende assaltantes de banco e de casas lotéricas. Um dos criminosos agia com violência e crueldade. Acidente mata 2 pessoas na BR-101 Norte. As imagens da carreta são impressionantes. Incêndio em prédio na capital. No local havia armas e munição. Adolescente vira pistoleiro de traficantes e confessa ter assassinado. Ele tentou matar o próprio tio. Irmãs gêmeas que estavam desaparecidas foram encontradas na casa de traficantes. Motorista derrapa na pista na curva e cai numa ribanceira. O TN te ajuda a fechar 2013 com carteira assinada. Não deixe de conferir as vagas de emprego do dia. E ainda, quando ela chega, muitos tomam logo um analgésico, mas se a dor é frequente, não mascare os sintomas, hein? Dor de cabeça, assunto do Fala Doutor. E tem muito mais. Para conferir, é só ficar ligadinho no Tribuna Notícias, primeira edição. A gente volta já já. Quinta-feira de muita chuva e manifestação dos rodoviários na capital. Mas desta vez, os passageiros até gostaram do protesto. Os ônibus do Transcol circularam sem cobrador e com roleta liberada. Todos os ônibus do sistema Transcol rodaram nesta manhã chuvosa sem cobrador e com as roletas liberadas. A decisão foi um protesto dos trabalhadores que reivindicam melhores salários e condições de trabalho. Tanto nos terminais quanto nos pontos, a entrada no coletivo foi feita pela porta do meio. Os ônibus do sistema Transcol começaram a rodar com as catracas liberadas logo no começo do dia. Segundo o Sindicato dos Rodoviários, a decisão partiu dos próprios cobradores. No terminal de Itaparica, em Vila Velha, os acessos estavam liberados, assim como em Carapina. Diferente de outros, o protesto de hoje agradou os passageiros. Presente de Natal. Podia ser sempre assim, né? Bom demais. Dentre as reivindicações dos rodoviários estão o reajuste salarial de 20%, o aumento do valor do ticket alimentação e pagamento integral do plano de saúde. Ontem, a categoria também protestou. Os ônibus trafegaram pelas ruas da capital em marcha lenta. Hoje, o ato beneficiou a população. Só que os rodoviários prometem greve geral para a próxima segunda-feira. Os passageiros temem ser prejudicados. Nós também não podemos ser prejudicados, mas eles também têm direito de correr atrás do prejuízo deles. Essa não é a melhor iniciativa por parte desses trabalhadores, mas é o único meio que eles encontram para encarar esses lobbies. A reivindicação que os motoristas cobradores estão fazendo, ela é justa, porque no Brasil ninguém valoriza quem trabalha, só valoriza quem vive à margem da lei. Olha, o sindicato disse que os ônibus não vão parar hoje à tarde. Eles garantem que vai haver um aviso antes. Hoje, os rodoviários ocuparam uma faixa da Avenida Vitória e fizeram uma passeata. O trânsito ficou lento. Cobradores tiveram que deixar os coletivos. O ônibus que insistiu em seguir viagem com o cobrador foi obrigado a parar. Assim como já tinha acontecido ontem, nesta quinta-feira, dezenas de rodoviários protestaram. Pela Avenida Vitória, foram caminhando e fazendo muito barulho até o Palácio Anchieta. Segundo o sindicato, os atos desta semana não podem ser considerados paralisações. Não é paralisação, é um protesto. Estou fazendo um protesto. O rodoviário tomou as ruas pedindo ao governo que interfira na negociação e ajude a gente a resolver o problema. O boato que dizia que os ônibus iriam parar na tarde de hoje foi desmentido pelo sindicato. Se acontecer a greve, vai ser a partir de segunda-feira? Não, vai ser a partir de quarta-feira. Nós vamos colocar o edital dando 72 horas de aviso para depois, então, depois que a população estiver bem avisada, nós vamos para a greve. Bom, e de acordo com a Ceturb, a frota está circulando normalmente. A orientação do governo é rodar com as catracas liberadas se os cobradores não estiverem presentes. Se houver atraso, é por causa de chuvas e alagamentos, porque nenhuma linha sofreu baixas. Tempo fechado, chuva forte e moradores enfrentam alagamentos por toda parte em Vila Velha. Olha, as ruas de Cobilândia, mais uma vez, viraram
rios. Vila Velha registrou vários pontos de alagamentos. Cobilândia foi um dos bairros mais prejudicados. Na principal avenida, os motoristas tiveram cautela ao ter que passar com os veículos na água. Já os pedestres não tiveram opção e acabaram se molhando. Sempre assim, sempre que chove alaga, nem que chove um pouquinho sempre tem um alagamento. Quem precisou trabalhar também sofreu bastante para enfrentar a água. Este vendedor de pão reclamou de mais uma vez ver o bairro alagado. É sofrimento, né? Veio pra lá tudo molhado, Cobilândia, cheio d'água. Deixar de trabalhar é impossível. Pago aluguel, como eu vou fazer? Né? Sem trabalhar, sair com chuva, água no bueiro, essa água contaminada aí. No bairro vizinho, Jardim Marilândia, ruas também ficaram alagadas. Nessa, o valão transbordou e causou transtornos à população. Os motoristas e motociclistas até enfrentaram o aguaceiro, mas com receio de cair em algum buraco. Aqui em Cristóvão Colombo, a chuva também deixou diversas ruas alagadas. Esta aqui é uma das mais prejudicadas. Aquele ponto de ônibus, por exemplo, ficou completamente ilhado. Nem mesmo os ônibus passaram por esta rua na manhã de hoje. Nos entornos do terminal de Vila Velha, a situação também ficou complicada. Por causa disso, a espera por um coletivo foi longa. Já tem anos que eu moro nessa região e sempre é essa situação. A gente tem que colocar os pés nessa água de valão, entendeu? É muito problemática a situação. Toda vez, qualquer chuvinha, alaga isso daí. E como que pode uma situação na frente de um hospital ter um alagamento desse? Daqui a pouco, chuva em Cariacica, viu? Exclusivo. Operação da Polícia Civil contra assaltantes de banco e de casas lotéricas. Um dos presos agia com bastante violência e crueldade. A operação envolvendo cerca de 15 policiais civis teve início na madrugada de hoje. A equipe da Divisão de Repressão aos Crimes contra o Patrimônio saiu do DPJ de Cariacica e percorreu os bairros Nova Brasília e Itanguá, que pertencem ao município. O objetivo da operação é cumprir mandados de busca e apreensão a suspeitos que estão envolvidos a crimes de assaltos a bancos e casas lotéricas. Durante o trabalho, esse jovem, identificado como Wesley Barroso, de 19 anos, e o irmão dele, que é menor, foram detidos. Os policiais vasculharam várias partes da casa deles e de uma obra que fica no terreno. Na residência, a polícia encontrou esse revólver calibre 38. Ela tá bem lubrificada, tá vendo só? Não, tá pronta para o uso, ó. Nova, 38 novo. De acordo com o delegado, o Wesley tem envolvimento com assaltos a bancos e casas lotéricas e seria muito violento. Ele é violento, né, age com violência e vem impondo terror nessa comunidade. Crime ambiental. Ela tá bem lubrificada, tá vendo só? Não, tá pronta para o uso, ó. Nova, 38 novo. Olha, tem vários outros detalhes dessa operação que você vê já já no Ronda Geral. Operação exclusiva. O fogo começou e, de repente, barulho de tiros, explosões. No local do incêndio, um prédio na capital, foram encontradas muitas armas e munição. O barulho era de um tiroteio. Mas, na verdade, se tratava de um incêndio. As explosões duraram cerca de 15 minutos. A gravação feita por um cinegrafista amador mostra as labaredas no segundo andar do edifício localizado na Avenida Marechal Campos, em Vitória. O fogo, que começou por volta das 6 da tarde, foi controlado em poucos minutos. E, para a surpresa de todos, o barulho característico de uma troca de tiros que assustou moradores e comerciantes era mesmo o que aparentava. Olha só quanta munição foi encontrada pela rua. Situação parecida com que os bombeiros encontraram no local. Como se tratava de armas e munições que estavam sendo acondicionadas na sala, a gente teve que ter um cuidado especial para que a guarnição não fosse atingida por esses projéteis. E a gente entrou totalmente equipado, né, como é de praxe, para que nada de pior acontecesse. Muitos curiosos pararam para assistir e a polícia teve dificuldade para conter quem insistia em passar pelo local. Assim que o corpo de bombeiros chegou,
O primeiro passo foi isolar o local para que nenhuma pessoa se machucasse. Felizmente, ninguém foi baleado, mas este senhor que passava de moto pelo local acabou se machucando. Foi atingido por um carro que entrou na contramão. Segundo ele, o motorista do veículo teria se assustado com as explosões e, ao se desviar, acabou batendo. O dono do armamento e das munições não quis gravar entrevista para resguardar a própria imagem. Ele nos contou que atua como instrutor de tiro cadastrado na Polícia Federal e no Exército há 4 anos. O material era apenas guardado no local, inclusive dentro de cofres, e possuía seguro. Ele mesmo acionou o Exército, que deve recolher o que sobrou, e também a perícia técnica do Corpo de Bombeiros. O empresário suspeita que o incêndio tenha sido provocado por uma pane elétrica. A perícia foi feita, mas representantes do Exército que estiveram no local afirmaram que as armas e as munições só seriam recolhidas hoje. Policiais passaram a noite escoltando o material. O laudo indicando as causas do incêndio deve ficar pronto em 2 semanas. A análise inicial mostra que o fogo não comprometeu a estrutura do prédio. 50 vagas de emprego em supermercado, hein? São chances para embalador, repositor, operador de caixa, açougueiro e ajudante de entrega. Os interessados devem levar os documentos pessoais e carteira de trabalho hoje ou amanhã na Central Administrativa do Extrabom. Anote aí o endereço, viu? Rua Pedro Nolasco, número 140, Vila Rubim, Vitória. Gêmeas que estavam desaparecidas foram encontradas na casa de traficantes no Morro da Conquista, em Vitória. O que eu pretendo fazer? Vou continuar no tráfico de novo. A afirmação é de um adolescente de 16 anos. O rapaz foi apreendido no bairro Conquista, em Vitória. Segundo a polícia, ele estava em um barraco utilizado para preparar e armazenar entorpecentes. No local, a polícia encontrou este revólver calibre 38 com bastante munição, esta espingarda de chumbinho, uma quantidade de maconha, além de materiais para o embalo e preparo de entorpecentes. O jovem admitiu que vendia drogas para um traficante que está preso. É o que me mantém. Você ganha dinheiro com tráfico? Ganho. Eu faço muito dinheiro. A polícia foi ao bairro para cumprir mandados de busca e apreensão. A operação tinha o objetivo de encontrar casas que eram utilizadas para armazenar drogas e armas. Ao chegarem em um dos barracos, os investigadores da Polícia Civil conseguiram encontrar 2 adolescentes de 14 anos que estavam desaparecidas. Elas alegaram que tinham conflito com o padrasto, que é usuário de drogas, e com isso elas fugiram de casa porque não estavam mais tolerando as agressões constantes contra elas e contra a mãe. As gêmeas saíram de casa no último sábado. Elas levaram todas as roupas e deixaram apenas este bilhete para a mãe. A mensagem dizia que as 2 tinham ido para a Bahia. As irmãs disseram que iam se encontrar com um rapaz que tinham conhecido pela internet. Mas, segundo a polícia, elas conheceram o adolescente de outra maneira. As 2 conheceram eles numa visita a um irmão que está internado, que é menor de idade, está apreendido. E eles trocaram o telefone e de lá começaram a manter um relacionamento amoroso. Segundo a polícia, durante todo esse tempo, as irmãs vendiam drogas para tentar voltar para casa. A mãe afirma que ficou aliviada por ter encontrado as filhas. Ela diz que pretende se separar do companheiro, mas não quer denunciá-lo. Ele bate, ele já quebrou a bicicleta delas, fica me xingando à noite, quando eu vou dormir ele me xinga, fica inventando as coisas de mim. Aí elas ficaram chateadas também sobre isso aí. Eu vou voltar para casa dos meus pais e vou deixar ele aí, né? Ficam chateadas e vão para casa de traficantes? Olha, as meninas voltaram para casa com a mãe. O menor apreendido já tem passagem por tráfico e tentativa de homicídio. Motorista sai da pista na curva e cai numa ribanceira. O carro caiu na rotatória que fica no bairro Laranjeiras, na Serra, depois que a condutora perdeu o controle. Ela contou que foi fechada por uma carreta e chovia muito durante a madrugada. A mulher, identificada pelo batalhão de trânsito como Vanessa Xavier, de 29 anos, não quis fazer o teste do bafômetro e foi levada para o DPJ da Serra. A motorista foi ouvida e liberada. Dentista é preso ao dar fuga para traficante em Vila Velha. O bandido está envolvido no tiroteio que terminou com a morte de 2 jovens. Outras 2 pessoas foram baleadas.
O rapaz conduzido para a delegacia é Peter Marley, um molejão de 19 anos. Ele é apontado pela polícia como responsável pelo tiroteio. O rapaz teria subido o morro Crescêncio Lírio, na região de São Torquato, em Vila Velha, para tentar dominar a venda de drogas no local. Molejão acabou sendo preso pouco depois do crime. Segundo a polícia, ele tentava fugir de carro com a ajuda de outras 2 pessoas. O rapaz levou um tiro na coxa e seria levado para o hospital. Está tendo uma guerra entre os morros de Boa Vista com os morros ali do Bia de cima. Está tendo uma guerra entre os morros ali, luta pelo controle do tráfico. As 2 pessoas que tentavam dar fuga a Molejão também foram detidas. Um adolescente de 14 anos e um dentista, identificado como Jerônimo do Espírito Santo Júnior. O dentista que não está sendo utilizado, não exercendo a função por ser nóia, usuário de droga. Segundo a polícia, Molejão também foi apontado pelos moradores do bairro como responsável pela morte de 2 jovens. Breno Paulo da Silva, de 19 anos, e Jefferson Lima Taíde, o Jefinho, de 18. Familiares dos 2 jovens entraram em desespero. Marcas de tiros ficaram espalhadas pelas paredes. Uma mulher de 28 anos também foi baleada. Ela também foi conduzida para a divisão de homicídios em Vitória e tinha um mandado de prisão em aberto por furto. Enquanto a polícia estava no bairro, olheiros de gangues rivais comemoravam as prisões. Durante a tarde, as ruas de acesso ao Morro da Boa Vista estavam tranquilas, mas alguns comerciantes fecharam as portas e a comunidade preferiu se proteger dentro de casa. Deslizamento de terra em uma das vias mais movimentadas de Cariacica, a rodovia José Sete. Olha, moradores têm medo que novos desmoronamentos destruam as casas que ficam na encosta. As pistas foram liberadas somente às 7 horas da manhã. As imagens feitas por moradores mostram a rodovia José Sete minutos depois do deslizamento. A princípio, nós ficamos com o excesso d'água de chuva que se reuniu num só ponto e, como o volume foi muito grande, acabou levando a terra, porque o terreno é um terreno mais solto, é aterro. Então tudo isso contribuiu para que esse deslizamento fosse dessa forma. Agora eu falo a você o seguinte, é um deslizamento que a gente, além de não esperar, nós não tivemos ainda no município um deslizamento dessa magnitude. Este morador é vizinho do terreno onde a terra cedeu e teve que voltar às pressas do trabalho com medo de ter a casa afetada. Hoje o dia vai ser assim, de muita observação e preocupação. Se aconteceu no lote vizinho, é arriscado acontecer na casa da gente também, né? Mas fazer o quê? É rezar e esperar. Segundo os moradores, esta é a primeira vez que uma ocorrência de deslizamento é registrada aqui. O medo é que, com a previsão de chuva contínua, o que sobrou da encosta também caia. Isso porque o terreno está bastante comprometido. Eles não colocaram a rede de manilha e hoje foi caindo esse terreno baldio e agora essa tragédia que vocês estão vendo aí, próximo a cair essa casa aqui também, que está quase que, se chover mais de uns dias, vai cair essa casa, cai aqui. O horário que aconteceu o desabamento é um horário que passa vários ônibus da prefeitura buscando as crianças para as escolas. Então, se tivesse passado um ônibus aqui na hora. Funcionários da prefeitura e da Defesa Civil cobriram a encosta com lonas. Segundo as instituições, a região será monitorada. Agora vamos saber se a chuva vai continuar nos próximos dias. A repórter Raíssa Bringuente foi ao Incapé. E apesar da quantidade de chuva que caiu aqui em Vitória, esse volume ainda não superou o esperado para o mês de dezembro. É isso mesmo, né, Ivaniel? Isso mesmo. As chuvas iniciaram aí na última madrugada, né? Com uma intensidade bem forte, né? Com algumas rajadas de vento. Mas ainda a quantidade de chuva acumulada que a gente teve ainda não superou, né? Está na faixa dos 50% do que é previsto, esperado para o mês de dezembro. Agora, em relação ao vento, foi forte? O vento foi um pouco forte em alguns momentos, né? Chegou na casa dos 40 km por hora. Agora a gente percebe que ainda está chovendo. Será que tem notícia boa para o pessoal de casa? Olha, para o pessoal de casa, eu acho que as pessoas que estão esperando um tempo um pouco mais aberto, né, devem esperar a abertura de sol nos próximos dias, principalmente as pessoas que moram nas regiões sul-serrana e na Grande Vitória, né, ainda deve continuar chovendo, mas o norte do estado ainda está sobre a condição de aviso, né? As chuvas devem ocorrer localmente forte ainda hoje, né, e amanhã. A zona de convergência, né, que a gente tem de umidade, ela está posicionada mais ao norte do estado, pegando ali o sul da Bahia, e ainda continuamos com a área de aviso. Então, as pessoas se sentirem, né, ameaçadas por algum
alguma situação, devem comunicar à Defesa Civil, né, para que se tome as providências e ficar em alerta aí para condições de chuva localmente fortes nas áreas do norte, noroeste e nordeste do estado. E amigos, a Defesa Civil divulgou um balanço da chuva no interior do estado. 14 municípios foram atingidos: Anchieta, Atílio Viváqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Castelo, Colatina, Divino de São Lourenço, Iconha, Itaguaçu, Itapemirim, Marechal Floriano, Nova Venécia, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá. O município mais atingido é Bom Jesus do Norte, onde o rio Itabapoana está com mais de 2 metros acima do nível normal. 100 pessoas estão desalojadas. Veja o que é destaque no Jornal A Tribuna desta quinta-feira, dia 12 de dezembro. Banco do Brasil abre inscrição hoje para concurso com 8.630 vagas. Aqui na foto principal, motoristas de ônibus prometem protesto todos os dias. Alunos da rede pública não vão ter aulas no dia de Jogo do Brasil. Adolescente é encontrado morto após ser proibido de usar celular e internet. Universitário derruba poste e é autuado por embriaguez. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta quinta-feira. No AT2, calcinha preta em Vila Velha amanhã. Ponte perde e Botafogo vai disputar a Libertadores. E no caderno especial sobre rodas, minivan espaçosa e confortável. Você tá lá no cinema, tranquilo, e no meio do filme, a maldita começa. O trabalho está a todo vapor, tudo bacana, né? E quem chega para atrapalhar, hein? Quem? Ela mesmo, a enxaqueca. Quem sofre desse mal vive em busca de uma solução. Será que existe? Veja no Fala Doutor. Ela vem sem avisar e o motivo, cada pessoa tem um diferente. Eu tenho muita dor de cabeça, nesse calor então. Eu acredito que quando eu estou um pouco nervosa. Geralmente dói aqui, acho que por causa da sinusite, né? Que eu tenho sinusite, então deve ser mais por causa disso. Noites mal dormidas, aí com certeza me dá muita dor de cabeça. A dor de cabeça incomoda, mas costuma passar depois de um tempo. Porém, existem casos, como o do Juan, em que as dores são intensas e bem frequentes. Este colombiano, que mora no Brasil há 3 anos, tem a famosa enxaqueca. Quando elas começam, às vezes, mais por causa do trabalho, tipo ficar na tela do computador muito tempo, às vezes eu tenho que descansar um tempo porque não consigo enxergar muito, assistindo televisão, no cinema também às vezes acontece. As dores da enxaqueca podem durar de 4 até 72 horas. As causas não são exatas, mas sabe-se que o estresse, por exemplo, de um trânsito complicado, uma má alimentação e dormir menos do que o de costume são alguns dos principais motivos. Juan acredita que o tempo prolongado em frente ao computador e o estresse do trabalho são os motivos das dores. Ele alivia a sensação de cabeça explodindo com remédios. Os medicamentos estão sempre por perto, onde quer que vá. Além disso, o estrangeiro também faz tratamento com um neurologista. Eu tenho o tratamento que eu faço, mas às vezes eu faço todo dia de noite. Mas às vezes a enxaqueca começa no dia de trabalho, por exemplo. Eu tenho meus remédios que eu compro para enxaqueca, às vezes remédios caseiros. Agora vamos conversar com quem entende do assunto. O nosso convidado para entrevista ao vivo é o médico Ayrton da Fonseca Filho. Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo com a gente aqui mais uma vez. Sem dor de cabeça, apesar desse caos aí, né, provocado pela chuva, possível greve de motoristas. Isso é uma das causas de dor de cabeça, né? Pois é, eu queria que o senhor começasse exatamente diferenciando a dor de cabeça provocada por uma situação de estresse ou por uma sinusite, algumas doenças, e a enxaqueca. Pois é, vamos classificar a coisa de uma maneira bem prática, para todo mundo entender. Dor de cabeça, você tem que classificar em 2 grupos. Um grupo primário e um grupo secundário. A medicina, quando usa essa palavra primária, é porque nós não sabemos a causa ainda do problema. A gente sabe que ele existe, sabe quais são os elementos envolvidos, mas não sabe o que desencadeia a dor. Então, essa é a dor primária. Cefaleia primária ou dor de cabeça primária. Cefaleia secundária ou dor de cabeça secundária. É quando você tem uma causa. Por exemplo,
Um tumor cerebral leva a dor de cabeça. A causa é o tumor. Então é secundária a dor, tá vendo? Você operou o tumor, curou a dor de cabeça. Uma sinusite é uma dor de cabeça secundária. Você curou a sinusite, está curado o problema. Mulheres são mais propensas a ter dor de cabeça, não é, doutor? Sim, não tenha dúvida. Porque as mulheres são diferentes em tudo. As mulheres são diferentes no emocional, as mulheres são diferentes no constitucional, as mulheres são diferentes no jeito de falar, de conduzir e de ver até o mundo. Elas são diferentes, elas têm uma carga hormonal que nós não temos. E essas diferenças nos atraem, né? Isso é bastante, muito não tem nem dúvida. Quem consegue fazer tudo ao mesmo tempo, cuidar de filho, de casa, de serviço, né? Tem que ter um pouco de dor de cabeça. Exatamente, exatamente. Então, quando a gente fala em dor de cabeça primária, são aquelas que acontecem devido a uma disfunção cerebral. Alguma coisa que está atrapalhando o cérebro de funcionar direito. Esse defeito pode estar na célula nervosa, na membrana da célula nervosa, no vaso ou em outros elementos. Ou seja, o primeiro passo, então, é identificar. Identificar. Né? Para poder tratar certo. Se você não sabe o que você vai tratar, você não consegue tratar nada. Pois é. O Torino perguntou sobre as mulheres. As crianças também, elas podem sofrer de enxaqueca? Sofrem de dor de cabeça, sim. As crianças, só para você ter uma ideia, criança de colo, bota no avião que você vai ver a criança chorar. Principalmente quando o avião sobe e quando o avião desce. A pressão, né? A pressão. Ainda não existe a formação da trompa de Eustáquio. E não há o equilíbrio da pressão dentro do tubo. Isso leva a dor. Doutor Ayrton, é possível prevenir a dor de cabeça? Sim. Como? Muito bem. Vamos falar em dor primária, que você estava falando em enxaqueca. Isso. O grupo das enxaquecas fazem parte do grupo das cefaleias primárias. Desse grupo das cefaleias primárias, que são 80% das dores de cabeça, 85% das primárias são enxaquecas. As enxaquecas, elas são classificadas em enxaquecas do tipo comum e enxaquecas com aura. Olha que milagre. A enxaqueca com aura, o paciente sabe que vai ter a dor, porque ele é avisado antes da dor iniciar. Ele tem, muitas vezes, uma aura visual. Começa lá os vagalumes, os escotomas, ou a perda no campo visual, ou a perda da visão central. Ele sabe que logo a seguir vem a dor, porque a hora que essa aura desaparecer, vem a dor. A aura, o que é? É o mordomo da dor. Ela vem avisar o paciente, ó, sua dor vai chegar. Tá vindo aí, hein? Agora, como é que você pode evitar? Sabendo quais são os dispositivos que desencadeiam essa dor. Então, por exemplo, tem pacientes que não podem comer chocolate. Todos? Não. Eu tenho paciente que não pode comer chocolate brasileiro. Suíço ele pode. É sério? É, ué. Porque o suíço tem mais cacau. Exatamente. Menos açúcar e mais cacau. Você está vendo? Olha lá. Dor de cabeça chique. Chique. Eu tenho outros que não podem tomar vinho tinto. O vinho tinto é um veneno enxaquecoso. Mas pode tomar o vinho branco seco. Agora, doutor, como o nosso tempo é curtinho, a gente tem que ir adiantando assim. Por exemplo, qual é o recado que o senhor daria para aquelas pessoas que vivem à base de analgésicos? Pois é. Porque tem muita gente que assim, a gente não tem como, diante de tanta situação de estresse, também ficar indo ao médico sempre que aparece uma dor de cabeça. Então, assim, você acaba recorrendo a um remédio rápido. Tem gente que toma analgésico assim. Esse é o maior veneno. Esse é o maior veneno que o paciente está fazendo. Mas que para a dor para. Mas olha só. E aí? Ele começa a tomar analgésico, o cérebro entende aquele analgésico como uma substância química gratificante. Sei. Assim como é a maconha, assim como é a cocaína, assim como é qualquer química. É doença, né? É o álcool. Então, droga. O cérebro cria a dor para o camarada usar o analgésico, tá vendo? A dor de cabeça por excesso de analgésico. Então, o maior de todos os elementos que a gente pode passar para a população em geral é essa. Tem dor de cabeça? Não acredite no médico que falar, acostume com sua dor, porque ela não tem cura. Não. Toda dor de cabeça tem cura. Se ela não tem cura, ela tem como ser tratada. Para a gente encerrar, quais são os alimentos que podem provocar, o senhor falou do chocolate, vinho e tal, podem provocar ou prevenir
Existem. Todos os alimentos que contêm a tiramina. O que é a tiramina? É um corante químico que é utilizado largamente na indústria. E existe na natureza também. O ovo, por exemplo, a gema do ovo tem. Os queijos amarelos tem. O salmão hoje tem. Delícia. Você está vendo? Então, uma série de substâncias que o paciente tem que descobrir qual o cardápio que ele pode usar. Eu tenho um paciente que é incrível. Ele não pode comer comida japonesa em determinado lugar, mas em outro pode. Por quê? O monossilato de sódio, que é o Ajinomoto, nesse lugar que ele come que tem dor, é muito. No outro já não tem praticamente. E exercício físico também é muito importante, não é? Muito importante. Sempre. Sempre. Doutora Ok, Ayrton. doutor. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. Ayrton da Fonseca Filho. Estamos à disposição de Fera. vocês. E sempre que alguém precisar de alguma informação, pode usar o nosso telefone para consultar, que nós estamos... O senhor até tirou nossa dor de cabeça hoje. Que ótimo. Obrigada. Abraço. Em instantes, acidente mata 2 pessoas na BR-101 Norte. As imagens da carreta são impressionantes. Adolescente confessa que matou 3 pessoas em 12 dias. Foi contratado por uma quadrilha. A gente volta já já, agora 12h31. Acidente violento provoca 2 mortes na BR-101 Norte. Uma carreta e um carro de passeio bateram no início da manhã em Fundão. Veículos irreconhecíveis, um Celta e uma carreta. Tamanho o impacto. Esta carreta placas da Serra e o Celta placas de São Paulo se envolveram em um acidente por volta das 5h30 da madrugada de hoje, no quilômetro 230 da BR-101 Norte, próximo a Fundão. Na colisão, o motorista da carreta, carregada com pedras de granito, atravessou a pista e foi parar na contramão. O impacto foi tão forte que o veículo tombou com pneus para o ar. Sabe o que é mais impressionante neste acidente? É a situação que ficou a cabine desta carreta aqui. Estão vendo onde é que estão ali os bombeiros? Ali é o que sobrou, gente, da cabine. E ali também está o motorista da carreta. A mão dele é possível a gente ver ali pela janela. E o trabalho todo agora do Corpo de Bombeiros vai ser exatamente esse. Tentar tirar o corpo do motorista de dentro daqueles destroços ali. Os bombeiros tiveram trabalho para liberar o corpo do motorista da carreta dos destroços. O carreteiro foi identificado como sendo Laerte Mário Bassani Júnior. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os 2 carros pararam a cerca de 60 metros de distância. E no meio desses 60 metros, há sulcos, marcas no asfalto que podem indicar quem foi o causador do acidente. A suspeita inicial da PRF é que quem teria provocado a batida teria sido o motorista do Celta. Devido aos vestígios, devido ao amassamento, tem uma leve suspeita que o veículo estava realmente na contramão, colidiu com a carreta, ela desgovernou e tornou a carga e também parou na contramão. O motorista do Celta foi identificado como sendo Marcelo Nunes. Dentro do veículo, muito material de mudança, cadeirinha de bebê, inclusive. Dentro do veículo Celta só tinha um motorista? Só o motorista. Tinha bastante coisas, bastantes objetos, né? A impressão de que ele estava fazendo alguma mudança. No primeiro momento a gente ficou preocupado porque identificou uma cadeirinha de criança, mas também a cadeirinha de criança estava completamente cheia de objetos, nebulizadores, roupas, carrinhos de bebê, malas. O capitão Sossai, do Corpo de Bombeiros, contou que a vítima morreu pouco depois de ter sido retirada do veículo pelo Corpo de Bombeiros. Apresentava muito baixos sinais vitais, mas em questão de 1-2 minutos perdeu completamente todos os sinais vitais. Muito violento mesmo, hein? Adolescente confessa que matou 3 pessoas em 12 dias. O rapaz de 17 anos disse que foi contratado por uma quadrilha de traficantes da região de Soturno, isso em Cachoeiro de Itapemirim. Uma das vítimas levou um tiro na nuca dentro de uma igreja. O menor também tentou matar outras 2 pessoas, uma delas o próprio tio. Com ele, a polícia encontrou armas, munição e dinheiro. O rapaz foi levado para o Instituto de Atendimento Socioeducativo de Cachoeiro. Uma boa tarde para você. Boa tarde, até amanhã.